Algumas pessoas enxergam hospitais como lugares comuns, centros de cura, ambientes dedicados à saúde, mas eles também abrigam alguns dos eventos mais estranhos e perturbadores já registrados em vídeo. Figuras fantasmagóricas surgindo nos corredores, objetos que se movem sozinhos. Esses acontecimentos desafiadores da lógica levantam perguntas inquietantes. Estaríamos presenciando os espíritos de antigos pacientes, presos entre mundos, ou enfrentando algo ainda mais sinistro? Hoje à noite vamos explorar registros assustadores capturados em necrotérios e hospitais, que vão fazer você pensar duas vezes antes de apagar a luz. Vamos começar. Número 1. A criança fantasma de Honduras. Em um hospital localizado em Honduras, fenômenos misteriosos começaram a se repetir com tanta frequência que era impossível continuar ignorando. Pacientes começaram a cochichar sobre uma menina que vagava pelos corredores durante a madrugada, uma criança que ninguém conseguia identificar. O que antes parecia ser apenas uma lenda ganhou contornos reais. Ao amanhecer, enfermeiros encontravam pacientes com as máscaras de oxigênio retiradas, mesmo que nenhum deles se lembrasse de tê-las tirado. No início, a equipe médica atribuiu tudo à confusão mental dos pacientes, até que uma noite, um homem deitado em uma das camas decidiu gravar o que acontecia. O que a câmera capturou foi perturbador. Uma mão pequena, invisível, puxando o lençol. O tecido se esticou como se algo o estivesse segurando, e depois voltou lentamente ao lugar, como se tivesse sido solto por uma força invisível. O mais inquietante é que não havia ninguém debaixo da cama, nenhuma criança, nenhum sinal de presença física. Sentindo-se ameaçado, o homem apertou o botão de emergência. 10 minutos depois, a equipe do hospital chegou para averiguar. Nada parecia fora do lugar. Nenhum sinal de invasão, nenhum lençol rasgado, nenhuma explicação plausível. A identidade da misteriosa criança continua um mistério. Alguns acreditam ser o espírito de uma jovem paciente que nunca chegou a deixar o hospital. Outros acham que pode ser algo completamente diferente. Mas uma coisa é certa: há algo naquele hospital que não pertence ao nosso mundo. Número 2. Casos sinistros no hospital argentino. No famoso fórum online 4chan, surgiram relatos perturbadores vindos da Argentina. Um deles envolve uma médica que correu desesperadamente até o leito de uma paciente que havia sido declarada morta momentos antes. O motivo? Enfermeiras juraram ter visto a mulher dar 2 chutes no ar, como se estivesse reagindo a algo, ou tentando escapar. Poucos meses antes, no mesmo hospital, um paciente psiquiátrico conseguiu, de forma inexplicável, arrastar uma mulher para fora de seu quarto. O mais bizarro, ninguém entendeu como ele conseguiu sair da ala isolada, muito menos por que fez aquilo. Ele não disse uma palavra, e sua intenção permanece desconhecida. Você já presenciou algo estranho em um hospital? Esses casos nos fazem repensar o que consideramos real. Número 3. A cadeira que se moveu sozinha. Era uma madrugada tranquila no hospital. A plantonista da segurança realizava sua ronda quando ouviu um som estranho. Um leve arrastar que ecoava pelo saguão vazio. Intrigada, ela virou para olhar as câmeras e viu algo que desafiava toda a lógica. Uma cadeira estava se movendo sozinha. No início, o movimento foi sutil, quase como se estivesse testando seus próprios limites. Mas então, num impulso fluido e certeiro, ela deslizou pelo chão como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Nenhuma pessoa estava por perto. Não havia corrente de ar nem qualquer explicação visível. A guarda mais tarde comentou que aquela não era a primeira vez que notava algo estranho. A cadeira já havia mudado de posição antes, mas nunca tinham conseguido gravar nada até aquela noite. O modo como ela se deslocou, com precisão e sem hesitação, eliminou possibilidades lógicas como piso desnivelado ou vento. Hospitais são, por natureza, lugares cheios de histórias e emoções intensas. Alguns acreditam que esses episódios são apenas truques de luz ou desequilíbrio dos móveis. Outros, no entanto, juram que há forças ali que não podemos ver. Para aqueles que já enfrentaram longas noites solitárias nesses ambientes, não resta dúvida: algo ou alguém ainda está por ali observando. Número 4. O homem que desapareceu. Na Índia, um hospital abandonado pelo tempo se tornou palco de uma experiência que deixou um explorador solitário completamente aterrorizado. Ele entrou no prédio com sua câmera na mão, decidido a registrar a decadência dos corredores e salas vazias. Durante mais de 1 hora nada chamou sua atenção. Mas então, algo impossível aconteceu.
Ao passar por uma antiga maca, a câmera registrou por breves segundos um homem deitado, imóvel. Mas, quando o explorador virou novamente para o mesmo ponto, o homem havia desaparecido. A maca estava vazia, como se nada tivesse estado ali. Ao rever o vídeo, o momento se torna ainda mais perturbador. A figura não estava apenas deitada, ela estava virada para a câmera, observando. Ciente, e ainda mais assustador, não havia mais ninguém no prédio além dele. Alguns acreditam que fantasmas são ecos do passado, revivendo seus últimos momentos num ciclo eterno. Se for verdade, aquele espírito talvez estivesse preso, ainda revivendo o instante de sua morte no hospital. Céticos alegam que se tratava de sombras ou truques da iluminação. Mas para quem viu a gravação, uma pergunta persiste. Se era apenas uma sombra, para onde ela foi? Número 5. Os espíritos do esconde-esconde. Durante uma ronda noturna, um segurança ouviu sons vindos de um corredor mal iluminado do hospital. Os ruídos eram baixos, quase brincalhões, como se alguém estivesse se escondendo. Curioso, ele apontou sua câmera para o local. A princípio, tudo parecia normal. Até que um movimento chamou sua atenção. Algo, ou alguém, espiou por trás de uma mesa. Era uma figura pequena, encoberta pela penumbra, que desapareceu tão rápido quanto surgiu. O segurança ficou paralisado, mas não desligou a câmera. Poucos segundos depois, outra figura apareceu, do lado oposto do corredor. Ao revisar o vídeo, a sensação de desconforto só aumentava. Nenhum ser humano conseguiria se mover com aquela velocidade de um ponto ao outro. Se fosse apenas uma pessoa, como teria trocado de posição tão rapidamente? Alguns acreditam que eram os espíritos de duas crianças brincando de esconde-esconde, presas no tempo, sem perceber que o hospital já não era mais o mesmo lugar de antes. Sem áudio direto, é impossível saber o que o segurança realmente ouviu naquela noite. Mas o que ele viu foi suficiente para deixá-lo em choque. Seriam apenas ilusões de ótica? Ou presenças conscientes que não estavam fugindo, mas observando? Número 6. A menina de rosa na hora da partida. Em um quarto silencioso de hospital, uma senhora de 96 anos descansava, à beira da morte. Seu neto, querendo registrar um momento com ela, começou a gravar um vídeo, mas as palavras que saíram da boca da idosa deixaram todos arrepiados. Ainda lúcida, ela olhou ao redor e perguntou com tranquilidade: "Aquela menina é chinesa?" O neto, confuso, respondeu que não havia ninguém ali, mas a avó insistiu. Descreveu uma garota sorridente, vestida com roupas cor-de-rosa, parada ao lado da cama. Uma menina que ninguém mais via. Horas depois, o neto soube de algo assustador. Naquele mesmo dia, uma criança com exatamente aquela descrição havia falecido no quarto ao lado. Teria sido coincidência? Ou a garotinha voltara para fazer uma última visita? Muitos acreditam que, nos momentos finais da vida, as pessoas conseguem enxergar além do véu, vislumbrando espíritos que vêm recebê-las. Teria aquela criança de rosa sido um espírito gentil guiando a senhora até o outro lado? Alguns dias depois, a senhora também faleceu, e com ela, o mistério da menina desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Número 7. A maca que se move sozinha. Nos corredores silenciosos do Hospital Teop Saako, um funcionário fazia sua ronda habitual quando algo incomum chamou sua atenção. Uma maca, estacionada corretamente no corredor, começou a se mover sozinha. No início, ela se deslocou devagar, como se hesitasse, mas então, sem qualquer aviso, mudou de direção de forma repentina. Ninguém a tocou. Ninguém estava por perto. Ainda assim, a maca parecia ter vontade própria, deslizando pelo chão como se estivesse sendo puxada por algo invisível. O funcionário, atônito, sacou o celular e começou a filmar a cena. Mais tarde, compartilhou o vídeo com seus colegas de trabalho. Alguns tentaram explicar, dizendo que o chão podia estar inclinado e que a gravidade poderia ser a responsável, mas outros não estavam tão convencidos. Afinal, se fosse apenas uma questão de inclinação, por que a maca teria mudado de direção? E como explicar a precisão com que ela se movimentou? Hospitais carregam o peso da vida e da morte. São lugares onde incontáveis almas deram seu último suspiro. Há quem diga que certas energias permanecem nesses locais, se manifestando de formas que ainda não compreendemos. Foi apenas física em ação? Ou algo, ou alguém, estava tentando ser notado? Nenhuma resposta foi encontrada.
Só restou a sensação gelada de que, às vezes, até os objetos inanimados se recusam a ficar imóveis. Número 8. A sombra no vídeo institucional. Em um hospital recém-inaugurado, tudo parecia correr conforme o planejado. Era hora de gravar um vídeo promocional destacando os avanços tecnológicos e a infraestrutura moderna da nova unidade. A gravação fluía bem. A porta-voz do hospital se posicionava diante da câmera, recitando suas falas com confiança. Mas ninguém esperava o que apareceu no reflexo. Atrás dela, nos amplos vidros que refletiam os corredores brilhantes e vazios do hospital, algo surgiu. Uma figura escura, sem traços definidos, atravessou a cena. No início, alguns sugeriram que fosse apenas um reflexo distorcido, ou até mesmo uma mancha no vidro. Mas, ao assistirem o vídeo com mais atenção, notaram algo perturbador. A figura projetava uma sombra real na parede. Para haver sombra, é necessário que exista um corpo físico, mas ninguém mais estava presente na área durante as filmagens. Nenhum funcionário, nenhum visitante, nada. O corredor estava oficialmente vazio, e ainda assim, aquela presença caminhava por ele, lenta e silenciosamente, antes de desaparecer. Muitos acreditam que espíritos se prendem a lugares onde a vida e a morte coexistem, e um hospital é, sem dúvida, um desses pontos de intersecção. Se for verdade, aquele novo hospital talvez tivesse acabado de ganhar um morador do outro lado. Número 9. O visitante perdido. Era tarde da noite em um hospital no México. Um trabalhador da área médica, exausto após um longo turno, decidiu fazer uma pausa. Sentou-se próximo a uma maca e passou a observar distraidamente as imagens no monitor das câmeras de segurança. Foi então que algo estranho aconteceu. De repente, uma pessoa apareceu no corredor. Alguém que, segundos antes, simplesmente não estava lá. A figura caminhava lentamente, com passos hesitantes, como se estivesse procurando uma saída, ou tentando se orientar. Mas algo naquele visitante parecia errado. Não parecia um paciente, nem um membro da equipe. E, além disso, visitas não eram permitidas naquele horário. Desconfiado, o funcionário decidiu verificar o que as câmeras tinham gravado. Ao rebobinar a filmagem, um calafrio percorreu seu corpo. O vídeo mostrava exatamente o mesmo corredor, a maca, o silêncio absoluto da madrugada. Mas não havia ninguém. O visitante simplesmente não existia na gravação. O que poderia explicar isso? Cansaço extremo? Um defeito na câmera? Ou algo que não pertence ao nosso mundo? Nenhuma explicação foi encontrada. Só restou o arrepio da dúvida. Seja lá quem ou o que ele viu naquela noite, não deixou nenhum rastro para trás. Número 10. O menino fantasma do quarto. Em um hospital no Oriente Médio, uma família estava reunida no quarto de um paciente, conversando em voz baixa enquanto prestavam suas últimas homenagens. Tudo parecia tranquilo, até que algo passou despercebido por todos, menos pela câmera que gravava o momento. No canto da sala, parado e em silêncio, havia um menino. Ninguém na família interagiu com ele, ninguém pareceu notar sua presença, até que, de repente, os adultos simplesmente atravessaram o corpo da criança como se ele não estivesse ali. Ao assistirem à gravação, o horror se instalou. O menino não era real, não tinha corpo sólido. Era apenas um contorno, uma sombra com forma humana, claramente visível, mas ausente do mundo físico. A família confirmou mais tarde. Não havia nenhuma criança entre eles naquele dia, e o paciente que estavam visitando faleceu naquela mesma noite. Muitas culturas acreditam que aparições infantis são presságios sombrios, às vezes, até manifestações demoníacas. Outros acreditam que são apenas espíritos inocentes, perdidos entre dois mundos. O que quer que fosse aquela presença, ela não deveria estar ali. E a câmera foi o único olho capaz de enxergá-la. Número 11. O encontro do vigia noturno. Imagine caminhar sozinho por um hospital abandonado, em plena madrugada. Seus passos ecoam pelos corredores vazios e escuros. Agora imagine ouvir a voz de uma criança chamando seu nome, mesmo sabendo que não há nenhuma criança ali. Foi exatamente isso que aconteceu com um vigia noturno, e o que ele registrou em vídeo é de arrepiar. Durante meses ele já vinha relatando atividades estranhas no local. Sombras que se moviam sozinhas, sussurros distantes, calafrios repentinos. Mas naquela noite, ao ouvir uma voz infantil ecoando pelo prédio, decidiu finalmente registrar tudo. Com o celular em mãos, ele começou a seguir o som pelos corredores escuros. No vídeo,
É possível ver um vulto branco, tênue, aparecendo rapidamente antes de desaparecer. No início, muitos pensaram se tratar apenas de um objeto ou uma cadeira refletida, mas o vigia garantiu: ali, naquele canto, não havia nada. O mais assustador? As câmeras de segurança também captaram algo, e era ainda pior. Uma figura escura, quase líquida, parece sair de dentro da parede, flutuar por alguns segundos e depois sumir no ar. Coincidência? Ilusão? Pode ser. Mas para quem viu com os próprios olhos não restam dúvidas. Alguma coisa continua habitando aquele hospital. E talvez tentando se comunicar. Número 12. O registro das enfermeiras. Trabalhar à noite em hospital não é fácil, especialmente em alas conhecidas por serem mal assombradas. Na tentativa de quebrar o clima sombrio, um grupo de enfermeiras se reuniu em uma dessas áreas abandonadas, rindo e contando histórias para aliviar a tensão. Mas elas jamais imaginaram que se tornariam parte de uma. Durante a conversa, uma delas resolveu gravar um vídeo com o celular. A princípio, tudo parecia comum. Mas ao reverem a filmagem, o riso deu lugar ao silêncio. No fundo do vídeo, uma pequena figura caminha lentamente, atravessando o ambiente. O mais perturbador? Não havia pacientes naquele setor. Nenhum visitante, só elas. O clima na sala mudou instantaneamente. Um calafrio percorreu o grupo e pouco depois uma sombra escura atravessou a sala rapidamente, como se investisse contra elas. O vídeo cortou subitamente, mas o som de pânico e os gritos das enfermeiras nos últimos segundos deixaram claro: aquilo não era brincadeira. O que elas viram? E mais importante, aquilo as viu primeiro? Ninguém sabe responder. Mas todas concordam em uma coisa. Naquela noite, elas definitivamente não estavam sozinhas. Número 13. O achado dos exploradores urbanos. Explorar hospitais abandonados é, por si só, algo arriscado. Mas para dois exploradores urbanos, o que começou como uma simples aventura virou um pesadelo do qual jamais se esqueceriam. Equipados com lanternas e câmeras, entraram em uma antiga instalação médica, esperando encontrar apenas poeira e destroços. Enquanto caminhavam pelos corredores escuros e em ruínas, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Tudo estava dentro do esperado, até que ouviram algo, passos, vindo de dentro do prédio. Inicialmente pensaram que poderia ser outro explorador ou até mesmo um animal. Mas ao dobrarem o corredor, viram figuras em pé, imóveis, no fim do caminho. Os dois congelaram. Sussurrando entre si, tentaram entender o que estavam vendo. Antes que pudessem reagir, as figuras desapareceram na escuridão sem fazer som algum. Seria uma pegadinha? Um jogo de sombras? Ou eles teriam invadido um espaço onde não eram bem-vindos? Seja qual for a resposta, eles não ficaram para descobrir. Às vezes, o melhor a se fazer é respeitar lugares onde as sombras ainda caminham. Número 14. O banheiro dos visitantes hospitais já são lugares naturalmente desconfortáveis. Mas quando eventos inexplicáveis começam a acontecer, eles se transformam em verdadeiros cenários de terror. Foi o que aconteceu com um visitante que, após visitar um parente internado, decidiu ir ao banheiro antes de ir embora. E viveu uma experiência que o assombra até hoje. Ao entrar, tudo parecia normal. O ambiente estava vazio, mas de repente um grito baixo e distante ecoou dentro do local. Assustado, o homem sacou o celular e começou a gravar enquanto caminhava com cautela pelo espaço. No vídeo não se vê nada, pelo menos à primeira vista, mas se você pausar no momento certo é possível ver claramente. Uma figura usando avental de hospital e chinelos atravessa o fundo da imagem como se deslizasse. O mais assustador é que o visitante não viu nada na hora. Só notou a presença sinistra depois ao assistir à gravação. Ao investigar, a administração do hospital confirmou: nenhum paciente estava desaparecido naquele dia. Então quem, ou o que, foi capturado pelas lentes do celular? Muitos acreditam ser o espírito de alguém que ainda vaga pelos corredores. O visitante, por sua vez, garante uma coisa: nunca mais usará aquele banheiro. Número 15. A ala abandonada. Certos lugares carregam uma energia estranha, difícil de explicar. Foi exatamente essa sensação que um funcionário do hospital descreveu ao ser designado para verificar uma ala desativada durante a madrugada. Apesar de a maior parte do prédio estar em funcionamento, aquele setor específico estava trancado há meses. Nenhum paciente, nenhum funcionário, nada. Ou, pelo menos, era o que ele pensava. Cumprindo uma tarefa simples, o homem se dirigiu até o local.
Mas ao ouvir um ruído baixo e estranho, algo dentro dele se acendeu. Medo. Mesmo assim, decidiu continuar. Com o celular gravando, adentrou a ala escura. Foi então que, no canto do vídeo, algo se moveu. Do lado direito da tela, uma figura surgiu. Não era humana, tampouco sólida. Era uma forma acastanhada, quase translúcida, que se inclinou para olhar diretamente para a câmera, e então sumiu. O funcionário mal teve tempo de reagir. O silêncio voltou, mas a sensação de algo invisível pairava no ar. Seria apenas um jogo de luz? Um defeito na lente? Ou uma das almas que, segundo rumores, ainda percorrem os corredores abandonados? Independentemente da resposta, uma coisa ficou clara. Aquela ala pode estar fechada, mas está longe de estar vazia. Número 16. O mistério da câmera de segurança. Câmeras de vigilância existem para registrar a realidade, mas às vezes capturam coisas que vão muito além do compreensível. Um exemplo disso aconteceu semanas antes de um hospital ser encerrado definitivamente. A gravação parecia banal. Um corredor pouco iluminado, completamente vazio. Até que algo se moveu. Uma forma luminosa, quase translúcida, passou rapidamente atrás de uma porta de vidro fosco. No início, o segurança que monitorava as câmeras achou que fosse apenas um reflexo ou algum tipo de ilusão causada pela luz. Mas a figura continuou aparecendo. Ela se movia, voltava, deslizava por trás da porta como se estivesse brincando de se esconder. Decidido a investigar, o segurança se dirigiu até o local. Os passos dele ecoavam pelo corredor silencioso enquanto se aproximava. Ao chegar, nada. Nenhuma alma viva. Apenas vazio. Mas de repente uma luz, rápida e quase humana, passou por ele. Veloz demais para ser explicada. E então desapareceu. O homem recuou sem saber como reagir. Aquilo não era reflexo. Não era falha de sistema. Algo tinha sido captado naquela filmagem. Algo que não deveria estar ali. Seria a manifestação de um espírito inquieto? Ou haveria outra explicação? Até hoje ninguém sabe responder. Mas é certo que aquele hospital guardava segredos que não queriam ser enterrados. Número 17. O encontro noturno do segurança. Às vezes, as provas mais assustadoras surgem justamente quando ninguém está procurando. Esse foi o caso de um vídeo gravado por um segurança do hospital que jamais tinha acreditado em fantasmas. Até aquela noite. Começou com um ruído estranho vindo de um andar desativado do hospital. Intrigado, mas cauteloso, ele pegou o celular e começou a subir as escadas, filmando tudo enquanto narrava em voz baixa. Gente, estou indo até o andar vazio. Acabei de ouvir um barulho. Tá me deixando meio nervoso, então vou filmar. Por alguns instantes, tudo permanece em silêncio. O corredor está quieto, sombrio. Mas então, atrás de uma cadeira próxima à janela, surge algo. Uma figura escura, parada, imóvel. O segurança continua filmando sem perceber. Para ele, o lugar parece vazio. Mas a câmera mostra algo diferente. Ao fundo, quase imperceptível, outra sombra se move lentamente no fim do corredor. O segurança não reage. Nunca chegou a notar. Só descobriu depois ao rever a gravação. Aquilo não era reflexo, não era sombra comum. Era uma presença. Uma que desapareceu tão suavemente quanto apareceu. Coincidência? Erro de lente? Ou a prova clara de que ninguém patrulha aquele andar sozinho? Número 18. O torso no Hospital do México. Ver fantasmas já é uma experiência aterrorizante por si só. Mas quando essas aparições desafiam as leis da física, o medo atinge outro nível. Foi isso que aconteceu com um vigia noturno em um hospital mexicano famoso por seus relatos de assombração. Funcionários comentavam baixinho sobre pacientes fantasmas que apareciam nos corredores durante a madrugada. Muitos não davam atenção. Até que surgiu um vídeo difícil de ignorar. A gravação mostra um corredor escuro, aparentemente vazio. Mas com atenção, é possível ver algo inacreditável. Um torso, isso mesmo, apenas a parte superior de um corpo humano, surge do chão. Sem pernas, sem parte inferior. Apenas o tronco, como se tivesse se materializado ali, flutuando por alguns instantes antes de desaparecer. O segurança que gravou o vídeo garante: aquilo não foi falha na câmera. Ele viu com os próprios olhos. Estava convencido de que presenciou um espírito tentando se manifestar incompleto, talvez preso entre planos. Mas como explicar uma aparição parcial? Céticos sugerem distorções de imagem, efeitos de baixa qualidade no vídeo.
Já os que acreditam no sobrenatural têm outra teoria. Poderia ser a alma de alguém que faleceu de forma traumática, sem conseguir se libertar por completo. Seja qual for a explicação, aquela gravação deixou até os mais descrentes com calafrios. Número 19. O caso de Jay Breezy. Ouvir histórias de fantasmas já é impactante, mas vivenciá-las é algo completamente diferente. Que o diga Jay Breezy, um segurança que acabou protagonizando um dos vídeos mais comentados de assombrações em hospitais. Era uma noite comum. Ele estava na recepção, checando as câmeras com tranquilidade. Mas de repente notou algo estranho. Uma figura sombria começou a se aproximar lentamente. Ele viu com os próprios olhos uma forma escura caminhando em sua direção. Antes que pudesse reagir, ela desapareceu. Sua reação foi imediata. Eu vi aquilo. Tá vendo? Sumiu bem ali, atrás do balcão. Sua voz oscilava entre empolgação e nervosismo. Ainda tentando entender o que havia acontecido, Jay decidiu conferir as imagens do circuito interno. E lá estava. A figura fantasmagórica, registrada claramente. O mais perturbador foi a naturalidade com que a entidade se movia. Como se já tivesse percorrido aquele saguão centenas de vezes. Como se estivesse em casa. Para Jay Breezy não havia dúvida. Ele viu um fantasma. A questão que fica é... E você, acredita? Número 20. O caso assombrado de Kimberly trabalhar no turno da noite em um hospital é conviver com sons estranhos, luzes piscando e aquela sensação constante de não estar sozinho. Para Kimberly, uma enfermeira no estado do Maine, o que antes eram apenas lendas virou uma realidade impossível de ignorar. No início, ela achava que era tudo bobagem, histórias de colegas supersticiosos. Mas então começaram os ruídos inexplicáveis, objetos mudando de lugar e o mais estranho de tudo. Reflexos onde não deveria haver ninguém. Certa noite, Kimberly gravou um vídeo para registrar esses acontecimentos. Ao assistir depois, percebeu algo assustador. O reflexo de uma pessoa aparecia no vidro de uma luminária. O problema? Não havia ninguém no local naquele momento. Determinada a entender, voltou ao mesmo corredor no dia seguinte e gravou novamente. Foi então que viu outra figura fantasmagórica refletida no vidro. Aquilo não era coincidência. Era como se algo quisesse ser visto. Kimberly começou a compartilhar os vídeos em redes sociais, mas conforme os acontecimentos ficavam mais intensos, ela fez algo inesperado. Apagou tudo, sem dar explicações. Teria visto algo que não deveria? Ou o medo finalmente venceu? Só ela sabe. Número 21. A expedição de Kalov ao asilo abandonado. Alguns lugares guardam memórias tão pesadas que parece impossível deixá-las para trás. Foi exatamente isso que Kalov e sua equipe descobriram ao explorar um antigo asilo psiquiátrico desativado. Conhecida por investigar locais assombrados, ela entrou no edifício munida de lanternas, câmeras e equipamentos para detectar atividade paranormal. O cenário era desolador. Paredes rachadas, corredores cobertos de poeira e salas onde o tempo parecia ter parado. Apesar da tensão, tudo seguia dentro do esperado, até que começaram a revisar o material gravado. No fim de um dos corredores, uma figura sombria aparece, quase imperceptível. Estava parada, imóvel, como se observasse, e então deu um passo e entrou em uma sala ao lado. Kay Love garante que durante a gravação não viu nada ali. Nenhum membro da equipe estava naquela parte do prédio. A dúvida surgiu. Seria apenas um truque de luz? Uma falha de gravação? Ou o espírito de alguém que viveu e talvez tenha morrido naquele lugar esquecido? Não há como saber com certeza, mas uma coisa é clara. Aquele asilo pode estar abandonado, mas não está vazio. Número 22. Sombras na UTI. Estar internado na UTI já é uma experiência carregada de medo e insegurança. Agora imagine sentir que há alguém, ou alguma coisa, no quarto com você, mesmo estando sozinho. Foi o que aconteceu com um paciente que em meio à madrugada não conseguia dormir. Ele começou a perceber movimentos no canto do olho. Sombras passageiras, rápidas demais para identificar. Quando se virava não havia nada, mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. Decidiu então gravar o quarto com o celular. O que capturou é assustador. Uma sombra atravessa o cômodo, bem em frente à cama. Não era a sombra de um médico ou de um enfermeiro, e também não era sua própria silhueta. Era outra coisa. Seria reflexo da iluminação? Um jogo de luzes nas superfícies metálicas do hospital? Talvez. Mas o paciente ficou tão abalado com o vídeo que se recusou a dormir com as luzes apagadas pelo resto da internação. Seja o que for,
Ele tinha certeza. Aquela visita não era deste mundo. Número 23. O Homem-Sombra do México. Alguns relatos de fantasmas são sutis. Um vulto borrado, um som inexplicável. Mas outros são tão nítidos que até os céticos ficam sem palavras. Foi o que aconteceu durante o plantão noturno de 2 enfermeiras em um hospital no México. Elas estavam descontraídas, conversando e rindo perto da porta da sala de cirurgia. Tudo parecia normal, até que uma delas viu algo pelo canto do olho. A câmera de segurança captou o momento. Uma sombra escura, com forma humana, atravessa rapidamente o cômodo numa velocidade que nenhum ser humano conseguiria atingir. O mais assustador? O local, além do vidro, estava completamente vazio. Não havia pacientes, nem médicos ou enfermeiros. Apenas aquele vulto veloz e silencioso. O fenômeno do Homem-Sombra já foi relatado em vários hospitais. Figuras escuras que se movem de forma anormal, muitas vezes aparecendo e desaparecendo sem deixar vestígios. Seriam manifestações de antigos pacientes ou algo muito mais antigo e mais perigoso? O que quer que tenha sido não deveria estar ali. Número 24. O espírito do Hospital de Norwich. Histórias de fantasmas são uma coisa. Vivê-las na pele é outra totalmente diferente. Um grupo de amigos decidiu explorar o famoso Hospital Estadual de Norwich, nos Estados Unidos. Um lugar envolto em lendas sobre atividades paranormais. Com celulares e lanternas, eles caminharam pelos corredores em ruínas, fazendo piadas e comentando as histórias que já tinham ouvido sobre o lugar. Mas então, algo respondeu. Uma voz, fina, inconfundivelmente de uma menina. Ecoou pelo espaço vazio. Todos congelaram. Será que tinham mesmo ouvido aquilo? Ou era só imaginação? Mas ao revisar o vídeo gravado, o medo tomou conta. Atrás de uma porta de vidro quebrado, uma figura branca e translúcida aparece. Estava ali, parada, observando. Teria sido uma ilusão de ótica, reflexo de alguma luz, ou eles realmente encararam um espírito preso naquele hospital abandonado? Até hoje ninguém tem certeza. Mas todos que estavam lá sabem. Aquilo não foi uma brincadeira. Número 25. O relato do enfermeiro hospitais à noite já são assustadores. Mas para um enfermeiro, os acontecimentos em seu local de trabalho ultrapassaram todos os limites do normal. Desde que começou no emprego, ele ouvia vozes vindas de quartos vazios, via silhuetas onde não havia ninguém e sentia quedas bruscas de temperatura do nada. Mas foi uma noite específica que fez com que ele questionasse tudo o que sabia sobre o mundo dos vivos. O plantão parecia comum até que um barulho alto, como algo quebrando, ecoou no saguão. Ele correu até lá, esperando encontrar um paciente em apuros, mas só encontrou uma cadeira virada no chão. Uma que estava perfeitamente parada momentos antes. Ainda nervoso, voltou ao posto. Minutos depois, o sistema de segurança o alertou. Uma figura escura flutuava pelos corredores. Não era uma pessoa. Não era uma sombra comum. Na noite seguinte, enquanto fazia sua ronda, ouviu seu próprio nome ser sussurrado. Virou-se imediatamente, mas o corredor estava vazio. Os colegas riram, tentando disfarçar o medo. Mas para aquele enfermeiro não havia mais dúvida. Algo, ou alguém, também estava de plantão ali. De figuras encobertas por sombras a sussurros que cortam o silêncio da madrugada, esses encontros assombrosos em hospitais e necrotérios nos deixam com mais perguntas do que respostas. Seriam almas que ainda vagam, presas entre o mundo dos vivos e o além? Ecos do passado se repetindo sem descanso? Ou algo ainda mais misterioso, além da nossa compreensão? O que você acha que está por trás desses fenômenos? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber se você acredita que há algo mais do que os olhos podem ver entre corredores e quartos hospitalares. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!